Aqui na pedaleria a gente já fez vários comparativos, né? Já comparamos a bike de entrada com a bike intermediária e com a top, já comparamos a bike cara com a bike caríssima, mas nesse vídeo eu vou fazer um comparativo diferente. Eu vou comparar duas mountain bikes básicas, uma de 94 e a outra atual, para a gente ver nesses quase 30 anos que elas têm de diferença, o que mudou. Em 1994, 95 foram mesmo os anos de ouro do mountain bike no mundo, né? Começaram a surgir muitas marcas, bicicletas bem legais e a economia era outra, a gente conseguia comprar peças melhores com menos dinheiro. O tempo passou e não foi só o tamanho da roda que mudou entre essas duas bikes, né? Eu consigo usar bem essas duas, uma 29 com quadro 17 e uma tamanho 20 com aro 26, né? Você vê que elas estão praticamente aqui da mesma altura. Essa aqui tem um quadro tão maior e olha, ela está bem mais baixa, apesar de ter um avanço bem alto, que é característico de uma bike mais urbana, né? Uma bike que tem essa cara de mountain bike, mas é para usar na cidade ou no máximo uma estrada de terra. E essa é a proposta das bikes de entrada. Então vamos comparar os quadros. A gente tem aqui um quadro de ferro, tubulação bem fina, né, como era usado, e ele é com a frente standard, né, ou seja, aquela frente menorzinha para uma espiga de 1 polegada. O avanço é daquele que vai dentro da espiga, então o ajuste que você tem aqui é subir e descer ele um pouco, ele entra mais aqui na espiga, ou você pode puxar para cima. É uma bike com garfo rígido, garfo com rosca, e aqui a gente tem um quadro em alumínio 6061 com tratamento térmico, a frente é semi-integrada, ou seja, tem um diâmetro bem maior e a espiga da suspensão é oversize também, é bem mais forte. O ajuste aqui de avanço você consegue subir e baixar colocando calços ou inverter na mesa para ela ficar negativa. Mesmo assim você acha muito mais opções de avanço no formato headset, que é esse que pega por fora do tubo, do que nesse sistema que é interno, né, que vai dentro da espiga. As bikes precisavam ser mais leves e mais seguras, então acabou ficando para trás o ferro, embora ainda existam, né? A gente consegue achar bikes de ferro hoje, ainda tem um preço melhor, mas é uma bike muito mais simples. E o alumínio é muito mais seguro, muito mais leve, não tem problema de ferrugem, né? E você consegue um desempenho melhor em competição, num uso mais esportivo, quando a bike tem um quadro em alumínio. E o garfo rígido com rosca deu lugar à suspensão, que tem muitos tipos também, com pesos e preços diferentes, no formato headset. E o sistema headset é muito mais seguro que um garfo com rosca, a gente já explicou em outros vídeos, porque cada fio de rosca é um ponto de possível quebra. Então, eliminando, usando o sistema headset, que a espiga é lisa, ficou muito mais seguro. No ano dessa bike a gente via suspensões só em bikes de competição, bikes mais caras, né? Você não via bikes de entrada com esse tipo de garfo. E hoje não, toda bike de entrada, bike básica, tem uma suspensão pelo menos com molas, né? Então mesmo que o funcionamento não seja maravilhoso, falando de competição, ela tem lá o seu amortecimento e tem uma elegância, né? Ela tem uma cara mais bonita. E os quadros de hoje, em alumínio, nas bikes de entrada, você não vê muitos suportes de bagageiro para paralama, esse tipo de coisa. E nessas antigonas, em todas você vê, né? Suportes, né? Furação, possibilitando colocar paralama, bagageiro. E você nota assim, um capricho muito grande, né? No acabamento dessas pecinhas, né? Era meio que para encher os olhos, né? Você via assim, nossa, tem isso, tem aquilo e tal. Hoje as bikes são mais compactas, né? Um visual um pouco mais limpo e acaba sendo assim, né? A gente chama de mais moderno, mas quem quer, por exemplo, viajar, fazer cicloturismo, carregar coisas, não é todo quadro que vai atender. E comparando aqui, eu noto também que essa aqui tinha a braçadeira de cilindro já incorporada ao quadro, né? Uma peça soldada e você coloca só a blocagem. As de hoje não, você tem que colocar
uma braçadeira já com a blocagem ou com parafuso. Comparando os dois quadros, a gente nota que os quadros em alumínio de hoje são mais trabalhados, tem mais curvas, tem tubos conificados, né? Uma bike é bem sinuosa. Essa aqui é mais retona, né? Praticamente todo tubo é reto. Tem um pouco de alívio ali na passagem do pneu, mas ele é praticamente reto. Agora, curioso é a espessura da gancheira, né? A gancheira de ferro é bem fininha, a de alumínio é mais que o dobro da espessura e ainda assim é mais leve, né? Para conseguir a mesma resistência, o alumínio tem que ser um pouco mais espesso. E naquela de ferro, fininha mesmo, já resolve o problema. Por falar em gancheira, já faz muito tempo que as bikes têm a gancheira de câmbio removível, né? Uma peça que você consegue tirar do quadro, que é uma espécie de fusível caso estrague essa gancheira. Ou espanou a rosca ou entortou, você consegue substituir e isso funciona muito bem. Nessa época aqui, até um pouco antes, você não tinha essa opção. A gancheira de câmbio era incorporada à gancheira de roda. Então, se você estragar essa peça, tem que trocar o quadro, você perde o quadro. Existem também modelos como o dessa bike, que é uma gancheira que pertence ao câmbio. Então, no quadro é uma gancheira reta, aberta, e essa peça que seria a gancheira removível, nesta aqui, está presa no câmbio, ela é instalado no quadro com um pequeno parafuso, mas quem segura mesmo o câmbio é o eixo de roda, né? A porca da roda traseira é que segura. Esse sistema do pequeno parafuso é só para você poder tirar a roda e colocar de volta sem o câmbio cair, né? Pendurado na corrente. Ele não é uma peça de segurança, é só para manter no local, porque o aperto mesmo se dá na porca de roda. Por isso que esse tipo de bike não tem blocagem na roda traseira, é sempre porca. Aqui as rodas são de tamanhos diferentes, mas vamos considerar a proporção, né? A 29 é a bike da atualidade e essa aqui era a bike da atualidade em 94. Então, um aro com formato mais quadrado, que era mais usado, podendo ser parede dupla ou parede simples, ele era assim, mais quadradão. Raiação é igual, né? Pode ser pintada, pode ser de inox, pode ser galvanizada, tem vários tipos. Já a bike de entrada atual vem com aros no formato aero, né? Um aro mais forte que aquele formato quadrado de antigamente. E no caso aqui da XLT100, ela já vem com aros produzidos pela própria KSW. Nessa bike, cubos em alumínio, blocagem na roda dianteira, que é a roda mais fácil de tirar, não tem que mexer com corrente, nada. Então, na hora de colocar dentro de um carro, por exemplo, você tinha a praticidade de ter a blocagem só na roda dianteira. Aqui na bike atual, apesar de ter freio a disco, são cubos de ferro com porcas nas duas rodas, né? Aqui não tem, na bike de entrada, o privilégio aí de ter a blocagem. As duas bikes são equipadas com catraca, né? Nenhuma aqui tem cassete, que é um componente um pouco mais caro, e os pneus são bem diferentes. Aqui tem um pneu mais bruto, né? Com desenho simples, não parece muito efetivo, e essa aqui tem um pneu de uso misto, asfalto e terra, com um composto inclusive mais macio, então aqui houve evolução. E aí a gente observa, né, que teve coisas que melhoraram, outras ficaram iguais e outras até pioraram, né, quando a gente compara, por exemplo, cubo em alumínio e cubo de ferro. Lembra que eu falei lá no início que com menos grana a gente comprava peças muito boas? Pois é, a economia mudou, então a bike de entrada aqui tinha câmbios mais legais, né, comparado com as de hoje. Por exemplo, essa básica aqui tem o câmbio Acera X, que é uma linha depois do CIS, né, o câmbio CIS era o inicial da Shimano, e aí tinha modelos mais sofisticados, e ele é muito mais forte, bonito, é uma peça elegante, muito bem trabalhada, com várias partes em alumínio, e muitas vezes a bike de entrada hoje, a 29, é equipada com câmbios dessa linha CIS, né, que está abaixo do Turner, né, um modelo non-series como esse daqui, que é um câmbio Shimano, mas é bastante simples, né, estampado em aço, funciona normalmente, mas, né, não tem a sofisticação, o requinte, né, o brilho que esse aqui tem. Falando de alavanca, essa aqui vinha com alavanca giratória, o Grip Shift, quando a Grip Shift não pertencia à SRAM, então era uma marca que surgiu aí para revolucionar com a alavanca giratória, depois foi comprada. E esse aqui tem o EasyFire, que é uma espécie de Rapid Fire com botões em cima e embaixo, que também é bem fácil de usar. O câmbio dianteiro dessas duas bikes é muito parecido, né? Em quase 30 anos, né? Praticamente
esses modelos aqui de entrada ficaram do mesmo jeito, né? Puxando por cima, é um câmbio bastante comum, embora existam diversos tipos de câmbio, né? Que puxa para baixo, puxa para cima, puxa de lado, cintura alta, cintura baixa. Então, daria para ter uma gama enorme de modelos, mas esse basicão é o que atende muito bem, funciona e tem aqui nas duas bikes. Só mudou a cor e algum acabamento. Tem um componente que mudou bastante aqui no Brasil, né? Ao passar em tantos anos, que é o canote de selim. Ainda tem muita bike com canote simplesmente um pedaço de tubo ali, que é conificado na ponta, tem a castanha, né, que é um negócio pesado, e tá lá o banco. Mas empresas como a KSW, por exemplo, que consegue produzir seus tubos, seus componentes, fica mais fácil entregar uma bike de entrada, mas com canote com mesinha, né, que é super legal e era um equipamento caríssimo na época dessa bicicleta aqui, só vinha naquelas bicicleta top de corrida. Então, essa aqui tem um canote de aço com castanha de 1 polegada, né, 25.4, aqui a gente tem um canote 27.2 com um carrinho que é bastante ajustável e muito leve. Essa Giant tem freios cantilever, que é um freio que surgiu depois do freio ferradura, né? O freio ferradura, desde a época do BMX e até muito antes, era um freio bem comum para bicicletas, né? Para tudo que é tipo de uso. É um freio fraco, que molhado não funciona muito bem, então já foi um progresso ter o cantilever, que já fazia a bike brecar um pouco mais, mas comparado com os de hoje, nossa, essa bicicleta não tem freio, né? Pelo amor de Deus. Essa aqui tá com freio a disco, mas se fosse V-brake, nas duas versões, brecaria muito mais do que esse aqui. Então, houve uma boa evolução. Embora esse modelo de cantilever que equipa essa bike aqui é todo em alumínio, então é um componente legal, sofisticado para uma bike de entrada. A bike básica atual vem equipada com o V-brake, se ela for bem de entrada, bem raiz, ou vem com o freio a disco mecânico, como é o caso aqui dessa bike da KSW, acionamento por cabos. As pé de vela são praticamente iguais, 3 coroas, ribitada nos braços, só que aqui a gente tem a pé de vela Sakai com braço em alumínio e aqui temos a pé de vela em aço encapado de nylon. O movimento central é igual para as duas no formato square, aquele eixo de ponta quadrada, só que aqui ele é 3 peças, ou seja, você desmonta totalmente o eixo das bacias e esferas, então ele não é tão selado, se bater uma mangueira entra água, entra poeira, e na hora que dá folga é mais difícil de ajustar, tem que girar o centro, a contraporca. Aqui é um cartucho, colocou, pronto, já está valendo, não tem folga e é blindado, não entra água nem poeira. E olha que curioso, para colocar a pé de vela que tem nessa bike, nessa aqui atualmente, você elevaria muito o preço, ela já não ia ser tão básica. O formato dos pedais evoluiu bastante, tem vários tipos, então a gente nota a diferença aqui comparando, os dois são pedais com esferas, esse aqui é mais retangular e mais alto, aqui é mais quadrado, mais no formato plataforma, e existem bikes de entrada que vêm com pedais sem esfera, né? Então é nylon rodando no aço, ele já tem uma folga original, é mais barulhento, é menos durável, então fica de olho na hora de comprar se tem um pedal esferado, que é assim que eles chamam. E os cilindros mudaram também bastante, mas a bike de entrada sempre tem aquele cilindro mais em conta, mais intermediário para servir para todo mundo. Antigamente eram cilindros maiores, mais altos, mais pesados. Esse aqui não é original dessa bike, já foi trocado. Ele tem inclusive aquele furo aqui que não tinha na época. E hoje em dia você vê cilindros, né, com um design muito bonito, né, nessa cobertura. E é uma coisa que com certeza, se incomodar, você vai querer trocar. Deixei para o fim um comentário sobre o guidão, né? Porque esse guidão tão pequeno assim parece que é para andar entre os carros, né? Numa avenida. Esse guidão aqui tem 57 centímetros e esse aqui da 29 tem 72. Um guidão muito maior para uma roda grande, né? Porque é mais difícil, você tem que fazer mais força, então o guidão ficou bem maior. Porque guidão grande assim, na década de 90, só nas bike trial mesmo. Imagina lá na década de 90 você tentar ajustar uma bike dessa para o seu biotipo, né? Fazer o bike fit. Não acha uma mesa diferente para colocar, não acha um canote, um guidão mais largo.
Hoje não. Os quadros são muito bons e você tem muitos componentes, né, para trocar com várias opções. Se você quiser um canote que é um pouco curvo, né, com offset maior para jogar o selim mais para trás, você acha. Mesa mais curta, mais longa, com diversos tipos de ângulo. Então, hoje está bem melhor. Inclusive, você pode pegar uma bike dessa de entrada e aos poucos ir fazendo upgrade e transformá-la numa bike de competição. Super leve e super rápida. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu!